Olá, amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. Vamos falar a partir de agora, nos próximos 30 minutos, de futebol, de esportes, de um modo geral, até porque no mês que vem, e já está aí batendo a porta, os Jogos Abertos de Santa Catarina. Esse ano, Itajaí vai sediar a competição mais importante do sul do Brasil, que envolve uma série de modalidades nos dois naipes. Por isso, eu convidei o Cláudio Ozer, que foi por muito tempo nosso colega de imprensa, e hoje é o diretor técnico da Fundação Municipal de Desportos. Antes disso tudo, também foi atleta. Prazer tê-lo aqui de novo, Cláudio. Boa tarde, Minosso. Boa tarde, amigos da TVL. Coincidentemente, praticamente há um ano atrás, né, nós estávamos aqui na TVL, né, para falar dos Jogos Abertos, e sim os Jogos Abertos aqui de Blumenau, né, que graças a Deus foi um grande sucesso. Conquistamos o título dos Jogos Abertos, foi uma festa maravilhosa para o esporte de Blumenau e também para o esporte de Santa Catarina. E agora, 28 dias do início dos Jogos Abertos de Itajaí, nós estamos aqui mais uma vez para falar do esporte blumenauense, que já está se preparando para essa edição dos Jogos, que vai ser na casa do nosso principal adversário, que é Itajaí. Inclusive hoje iniciando os Jogos Regionais, que são classificatórios para os Jogos Abertos de Santa Catarina, na cidade de Pomerode. Aliás, daqui a pouquinho, depois do programa, a gente está se dirigindo para lá, porque as nossas equipes já estão lá disputando a competição. Hoje de manhã já tivemos uma vitória importante do voleibol feminino. E agora à tarde nós teremos aí o futsal, o vôlei masculino e também o handebol masculino em quadra. Minosso, tudo já se preparando para esses Jogos Abertos, que vai ser muito bacana lá em Itajaí. Pois é, você lembrou bem. Foi o ano passado, mas parece que foi ontem. Eu me lembro daqueles jogos decisivos e o principal deles no basquete, né, que foi o fechamento do JASC lá no Galegão. Foi assim uma coisa emocionante que, como você falou, eu fui jornalista, fui atleta, né, agora dirigindo, mas viver essa competição de outra forma nos bastidores, né, e eu lembro que eu falei para você, você tinha me perguntado o que era mais difícil. Eu acho que o mais fácil é o atleta. E o trabalho mais complicado realmente fica para o dirigente, porque além de você dar a estrutura para o atleta, você tem que pensar na estrutura, enfim, do esporte, e mais do que isso, aí fica do lado de fora sem poder fazer nada, só torcendo, né? Mas aquele ano passado foi sensacional. Nós tivemos no último dia emoções fortíssimas, não só com o basquete, que venceu no Galegão, mas a chegada do ciclismo lá no Portal da Saxônia foi algo emocionante, né? Com o nosso Marcelo Moser, o Pinguim, conquistando a vitória e também o troféu do ciclismo. Nós tivemos um jogão de bola de handebol lá no SESI, que nós perdemos por um gol na prorrogação, tendo um pênalti, uns 7 metros, na verdade, ali faltando poucos segundos para empatar a partida, não foi convertido. E o voleibol, que também decidia o título lá na Barão contra a Chapecó. Então foi um sábado assim cheio de emoções, mas no final Blumenau conseguiu o seu êxito, que foi conquistar o título dos Jogos Abertos. Pois é, mas você sempre teve uma veia para o esporte, em especial para os Jogos Abertos aqui, né? Por isso foi atleta, mesmo no tempo de cronista esportivo, se dedicou muito ao esporte amador, aos Jogos Abertos especialmente. E agora nós temos em Itajaí esse próximo evento. Itajaí vai sediar, mas parece que estão se organizando também para conquistar o título. Já nos últimos 2 anos, a equipe de Itajaí ela vem preparada para conquistar o título. No ano passado, alguns dias antes dos Jogos Abertos, quando nós estivemos aqui em Blumenau, lá no Cacetiro Blumenauense, o congresso técnico, o comentário era de que Itajaí venceria os Jogos Abertos aqui em Blumenau, com uma diferença até grande de pontos. Mas a gente também tinha se preparado e sabia o que podia ser feito. Você falou que a gente sempre disponibilizou um grande tempo para o esporte amador aqui em Blumenau. É que é a tradição da cidade, né? Desde o início, vem de geração em geração, de família em família, vizinhos, parentes, amigos, todo mundo pratica algum esporte aqui nessa cidade. Então a gente tem uma base muito forte. E Itajaí está começando a criar essa base agora. Eles têm um orçamento muito maior do que Blumenau. Chega a ser quase o triplo em termos financeiros do que Blumenau dispõe hoje para formar equipes. Então esse ano a gente vai praticamente manter a mesma base do ano passado, só tivemos que não contar mais com alguns atletas que a gente tinha trazido justamente só para os Jogos Abertos de Blumenau, em algumas modalidades, são 10, 12 atletas, mas que faz uma grande diferença. Eu vou te dizer porque o triatlon, por exemplo, nós somos campeões ano passado. Nós dispensamos praticamente todos os atletas que nós tínhamos contratados e vamos só com a nossa equipe de base mesmo lá para Itajaí. A mesma coisa aconteceu no ciclismo, que a gente dispensou alguns atletas e vai só com a base. E o tênis de mesa feminino, que esse ano provavelmente será a única equipe que Blumenau não vai participar dos Jogos Abertos lá em Itajaí. Então isso já dá uma diferença de pontos
que pode comprometer o título geral. Você vê que ano passado nós vencemos com 46 pontos de diferença. Então, só nessas modalidades que eu te passei, já nesse momento está empatado. Agora, é claro que o esporte ele é empolgante por causa disso, que você não pode prever resultados antes, né? Mas Blumenau vai sempre com a tradição, com a sua força, com a garra dos atletas, e nós esperamos fazer um bom papel lá em Itajaí. Mas a favorita é a cidade, é o time da casa, a cidade de Itajaí, que formou equipes fortes, né? Principalmente nas modalidades mais individuais, e a gente vai tentar aí, né, surpreender eles lá dentro, mas vai ser uma disputa bem acirrada. Bom, são 45 troféus, né, em 26 modalidades que estarão em disputa a partir do dia 15 até o dia 25 de novembro, né? São 10 dias. São 10 dias e eles inovaram esse ano que os Jogos Abertos, historicamente, ele começa sempre no meio da semana e termina no final de semana. E esse ano a cidade de Itajaí resolveu inovar. Então vai começar no final de semana e vai terminar no meio de semana. Então vai começar no dia 15, que é um sábado, e vai terminar no dia 25 da outra semana, que é uma terça-feira. Não muda muita coisa, mas eu acho que até vai ser interessante pela mídia, né, que vai poder estar mais presente na segunda e na terça também, porque você sabe que domingo é um dia complicado para os outros esportes. Geralmente é o futebol que predomina, né? Temos aí Campeonato Brasileiro na reta de chegada, enfim, outros campeonatos importantes, e aí o esporte de alto rendimento, esporte olímpico ou amador, como eu ainda prefiro chamar, né, embora não seja mais, mas vai ter uma visibilidade até diferenciada, isso é importante. O cerimonial de abertura no sábado, né? Que é bom também, né? Você vê, vai ser ali no estádio Ercílio Luz, vai ser bacana, bem no centro da cidade. Itajaí também gosta de eventos. Eu lembro que em 2001 os Jogos Abertos também aconteceram na cidade de Itajaí. Foi uma abertura que até hoje ainda a gente guarda com muito carinho. Tenho dois colegas que são de lá e faz tempo que eles moram aqui. Mas sempre que fala de Itajaí, eles ficam até emotivos. Um é o Tico, que é o chefe aqui da casa. E o outro é o Nilson Fabeni, né? Fabeni, grande Fabeni, lá no bairro da Glória lá. São pessoas que também vivenciaram os Jogos Abertos, né? Muito, né? O Fabeni, quando eu comecei em rádio lá no início dos anos 80, juntamente até com você, a gente fazia transmissões magníficas. Isso, pena que diminuiu bastante nos últimos anos, né? Nós ficávamos uns 10 dias lá e com 5, 6 pontos ao vivo ao mesmo tempo ali fazendo a transmissão, né? Aí depois, mais tarde, conheci o Tico na assessoria de imprensa da Fundação não era eu fazia para a Fundação de Esportes, mas ele era da assessoria de imprensa da Prefeitura, e o Tico nos acompanhava todos os Jogos Abertos, a gente fazia um trabalho aí só para a delegação, mas da mesma forma um trabalho muito cansativo, porque a gente tinha que acompanhar todas as modalidades de Blumenau, e eram 43 modalidades, mas isso era sempre feito com muita alegria, com muita disposição, porque todos nós, Fabeni, Tico, você, eu, vivenciamos o esporte todos os dias, a gente gosta disso, então aí acaba sendo um prazer, né? E tem alguns que já estão no andar de cima e que fizeram história na cobertura do JASC, como o Rodolfo Sestrem, o Mirandinha, o Irivaldo Borba. Né? Figuras, né? Cara, olha, o Duda, lá de Timbó. Eu às vezes eu volto, eu sou muito saudosista, né? Então às vezes eu penso, até comento às vezes com a minha esposa, vou escrever um livro contando todas essas histórias, né? E dá vontade, porque a gente passou muita coisa boa, né? O Sestrem, por exemplo, foi o primeiro narrador, radialista que me deu uma oportunidade, né? Como repórter. Então, isso é uma coisa que tem que ser lembrada. E foi um ícone na cobertura dos Jogos Abertos. Algumas figuras também que fizeram diferença, como o Valdomiro Krudman, né? Em determinadas modalidades ele conseguiu transmitir, ele transmitia o bolão, né? O Sestrem, o sonho dele era transmitir xadrez, só que nunca deixava, né? Porque não podia fazer barulho. Mas ele adorava e dizia, vou narrar um jogo de xadrez ainda. Mas não deu. Mas foi uma época muito rica, né? Pro rádio e para o esporte blumenauense, né? Foi uma coisa que teve coincidência. E, claro, pelo resultado de Blumenau também impulsionou a cobertura da mídia. E a audiência era muito grande, né, Minos? Porque só tinha isso. Hoje nós vivemos num mundo de tecnologia que é instantâneo, né? As informações, mas naquele tempo só tinha a informação do rádio. Então era uma coisa assim que você ainda ficava imaginando porque você não sabia. Você só tinha o som, você não tinha a imagem, né? Então... Mas ainda hoje nós temos gente apaixonada na crônica esportiva pela cobertura dos Jogos Abertos. Um deles é o Amaury Pereira, lá da Rádio Blumenau, por exemplo. Muitos já viram, outros vão ver agora, a logomarca dos Jogos Abertos de Itajaí, 2014. Dá uma olhada aí. Esse é o símbolo, digamos, da cidade de Itajaí, cidade sede dos Jogos Abertos
nessa temporada. Esse é o tradicional símbolo dos Jogos Abertos, né? E aí só eles... Eu vi o cartaz, mas o cartaz ele está um pouquinho diferente, ele está no fundo com algumas imagens da cidade, né? Ficou muito bacana. No ano passado nós aqui criamos também uma imagem para ressaltar todas as tradições, né? E todas as potencialidades de Blumenau. Ficou um pouquinho diferente, né? Não ficou com imagens, mas ficou com cada cor representando um setor, né, da economia, do turismo, enfim, né, do esporte Blumenau. Daqui a pouquinho nós vamos retomar o assunto Jogos Abertos, até para falar sobre a cidade sede. Você esteve lá junto com outros componentes da Fundação Municipal para conhecer a estrutura, a logística que vai ser montada lá a partir da primeira quinzena de novembro. Vamos falar agora do Campeonato Catarinense da Série B, que chega na 8ª rodada, a última desse retorno. Neste sábado, 3h30 da tarde, em Camboriú e Blumenau, em Videira, Caçador e Inter de Lages. 2 jogos que valem o título do retorno. Camboriú, claro, se vencer, é o campeão. Se perder o jogo e o Inter ganhar, o Inter fica com o título do retorno. A rodada será completada neste domingo, 4 horas, com Canoinhas e Guarani, Porto e Tubarão, Hercílio Luz e Concórdia. A classificação do campeonato estadual da Série B 2014, tem a classificação do retorno e a classificação do turno. No retorno, Camboriú tem 20 pontos, por isso que se ganha o jogo, é o campeão. Se ganhar do Blumenau, o Blumenau só cumpre tabela, não tem mais o que fazer. O Inter tem 18, ainda briga pelo título do retorno, Concórdia e Tubarão 13 pontos, Guarani 11, Blumenau 10, Caçador e Hercílio Luz 8, Porto 7, Canoinhas 5. Na geral, o Inter já está no quadrangular final, exemplo do Concórdia e do Camboriú, só que o Inter tem um ponto de bonificação porque ganhou o turno, né? E se o Camboriú ganhar neste sábado o jogo do Blumenau, aí também fica com um ponto de bonificação para o quadrangular. Ali sobra uma vaga pelo índice técnico entre Guarani e Tubarão. O Guarani tem 30 pontos, o Tubarão tem 25, né? E aí vai depender de como vai ficar a situação. É que ali com os 25 já foram retirados os 3 que o Tubarão supostamente deve perder por ter escalado um jogador irregular. Se não, volta a 28 e por isso que está na briga com o Guarani. O Blumenau cumpre tabela, tem 22 pontos, Porto e Hercílio 15 pontos, Canoinhas 13, o Caçador só com 8. Rebaixado, ano que vem vai disputar a Série C do Campeonato Catarinense de Futebol, a divisão de acesso. Vamos ao Campeonato Brasileiro de Futebol, que tem rodada importante, como disse o Cláudio, já vão chegando na reta final. Neste sábado, 18h30, Goiás e Grêmio, Fluminense e Criciúma, São Paulo e Bahia. Às 21 horas, Atlético Mineiro e Chapecoense. No domingo, 4 da tarde, Figueirense e Coritiba, Atlético do Paraná e Flamengo, Palmeiras e Santos, Internacional e Corinthians. E às 18h30, 2 jogos, Botafogo e Sport, Vitória e Cruzeiro. Virando a página, vamos à classificação do Campeonato Nacional. O Cruzeiro segue líder, claro, mas andou diminuindo a diferença depois de perder jogos importantes, como foi recentemente para o Corinthians. Segue o Cruzeiro líder, 56 pontos, Internacional 50, São Paulo 49, Atlético 47, são os 4 primeiros. Grêmio e Corinthians 46, Santos e Fluminense 42, Goiás e Flamengo 37, Sport 36, Palmeiras e Chapecoense. Também o Atlético do Paraná tem 34 pontos, Figueirense 32, Vitória 31. Na zona de rebaixamento, Bahia e Criciúma tem 30 pontos, Botafogo e Curitiba 29. Os que estão aí até o final, restando 10 rodadas, são os que caem, não tem entendimento. A possibilidade, por exemplo, do Criciúma sair dessa zona? Olha, eu estou torcendo para que nenhum catarinense seja rebaixado. Eu acho até muito difícil os 3 permanecerem na primeira divisão, mas a gente está na torcida, né? O Criciúma tem chance até de escapar, só que cada jogo agora é uma decisão, né, Minos? São jogos muito difíceis, então você tem que somar pontos e torcer para que o teu adversário perca pontos. E a gente está vendo que o campeonato está muito nivelado, né? Tirando o Cruzeiro, que já perdeu 3 jogos seguidos agora, mas o campeonato está muito nivelado, então ganhar uma partida, você vê que é um ganha-perna. O Corinthians foi lá ganhar do Cruzeiro e perdeu depois para o Botafogo, que estava na zona de rebaixamento, então o equilíbrio está muito grande. Então essa é a dificuldade que os times vão ter, quem está lá embaixo, para tentar sair. Foi o que aconteceu com o Internacional, tomou 5 da Chapecoense e venceu o Fluminense em casa. Lá, então tá assim, é um perde-ganha, e aí fica difícil. O Grêmio manteve uma sequência de vitória, depois perdeu em casa para o São Paulo e perdeu para o Palmeiras. Por exemplo, o Criciúma escapar, ele vai ter que ganhar no mínimo 7 jogos, e são 10.
E olha a parada difícil que tem o Criciúma já neste sábado fora de casa com o Fluminense. Aí já perde, então é difícil. Quem ficou ali? A Chapecoense, desde a chegada do Jorginho, deu uma melhorada, mas pega o Galo Mineiro embalado por essa vitória sobre o Corinthians no meio de semana pela Copa do Brasil. E o jogo vai ser lá em Minas Gerais nesse sábado à noite. Então vai ser moleza para a Chapecoense. Então, aí a Chapecoense ainda ela pode se manter na primeira divisão se ela vencer todos os jogos que tem em casa, né? Então ela escapa. Essa é a A possibilidade. mesma coisa ocorre com o Figueirense. Já o Criciúma ele vai ter que fazer milagre. Agora o Figueirense joga em casa neste domingo com o Coritiba. É um jogo lá na ponta de baixo que vale 6 pontos. Tem que vencer. Né? Tem que vencer. Em casa, como perdeu o Criciúma para o Curitiba agora recentemente em Curitiba, aí complica a saída. Provavelmente vai para a zona de rebaixamento. Aí complica, porque o Figueirense está 2 pontos acima. Vamos à Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, que também tem complemento de rodada neste final de semana. A Série B tem jogo importante na noite de hoje, né? E o complemento da rodada amanhã. Na verdade, a rodada começou na terça-feira com Boa 3, Vila Nova 0, e o Avaí, que em 1 minuto conseguiu tomar 2 gols do Atlético, 47-48. Eu vi o jogo, é que eles acharam que tinha acabado o jogo. Bom. Um pequenininho lá, uma barba grande. Fez os 2 gols? Fez os 2 gols, rapaz. Um do meio de campo, né? Que ele pegou o goleiro. Aliás, o goleiro saiu jogando errado e ele pegou, bateu de primeira e acabou fazendo o gol. Nesta sexta-feira, 19h30, em Casa e Oeste, Português e Ponte Preta, Paraná e América Mineiro. Aí teremos no sábado, às 4h10, o jogo do Vasco com o Santa Cruz lá no Recife, o jogo do Sampaio em São Luís com o Náutico e o grande jogo que a direção espera mais de 15 mil pessoas na Arena Joinville, na tarde desse sábado, 4h10, Joinville e Ceará, Bragantino e América Mineiro e ainda América Potiguar, melhor dizendo, ABC e Luverdense às 21 horas. São os jogos. Eu disse que é importante Joinville e Ceará, porque agora que nós vamos ver a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, vocês vão perceber aí na tabela que a diferença do Joinville para o Ceará é mínima. Ponte Preta, Vasco, 54 pontos, Avaí 52 já jogou na rodada, o Joinville tem 51. O Ceará tem 50 e é um confronto dos dois. É o jogo da classificação, né? Se o Joinville ganha, vai a 54, fica mais tranquilo. E abre 4 do Ceará. E afasta o Ceará. Do contrário, o Ceará vai a 53 e o Joinville, né, fica com 51. E aí sai da zona de classificação, né? Exemplo da Série A está muito equilibrado, né? O América, você vê que perdeu pontos no Tribunais, o América de Minas Gerais já está chegando aí entre os 6, 8. Recuperou alguns pontos, alguns pontos. 16 ou 19, não ele agora. Tinha perdido 21 e acho que perdeu 6 só agora, né? Mas está aí, chegando já também, tem um bom time, né? Eu ainda acho que o América ainda é um dos que tem chance de subir para a primeira divisão. Tem lá um menino, o Andrei, que foi destaque aqui do Metropolitano. Volante. Né? Campeão, falar em Metropolitano, vamos ver os jogos da Série D do Campeonato Brasileiro, né? Que define agora, nesse domingo, os 4 que vão subir para a Série C no ano que vem. Às 5 da tarde, Londrina e Anapolina. No primeiro jogo, Londrina ganhou. O Confiança, que também venceu fora, recebe o Jacupiense. Teremos Tombense e Motoclube no primeiro jogo 2-2. E às 4 horas, o jogo em Taguatinga, entre Brasiliense e Brasil de Pelotas. O Brasil venceu a primeira por 2-1. Está invertido ali. Mas foi 2-1 Brasil, de virada, inclusive, o resultado do jogo. Então o Brasil joga pelo empate, né? Quem vencer de Tombense e Motoclube, se bem que se o Tombense empatar em 1-1, 0-0, classifica pelo gol fora. Mas deve dar Londrina Confiança, Tombense, acho que Brasil. Brasil, né? O Brasil ele é muito forte, né? No Rio Grande do Sul, né? Tem uma torcida forte, conseguiu essa vitória fora em casa e agora vai jogar para... E o gaúcho, por si só, ele é raçudo lá fora, e a prova é que muitos times do Rio Grande do Sul vieram aqui e complicaram a vida nossa aqui. E tu sabe que eu e muita gente está torcendo para o Brasil e para o Londrina, né? Porque se o Metropolitano conseguir a vaga de volta... dois adversários mesmo. E difícil, porque ultimamente o Metropolitano tem encarado. Aliás, saiu essa semana, em reunião de conselho técnico, a definição do campeonato catarinense do ano que vem. E aí resolveram mudar a segunda fase. Né? Esse ano foi disputada com o quadrangular para a gente conhecer o campeão e um hexagonal para ver os 2 rebaixados. Aí no ano que vem entender, e até achei melhor, que deveria ser disputado um hexagonal a partir da segunda fase para ver quem vai ser o campeão do estado. E claro, os 3 primeiros ficam com as 3 vagas de Santa Catarina para a Copa do Brasil. E dali pode vir uma ou as 2 vagas que o estado tem para a Série D no ano que vem. Porque daí tu tiras aqueles que têm calendário nas séries A e B,
e sobra 2 vagas para Santa Catarina na Série D. Então imaginamos que Figueirense, Avaí, Joinville, Criciúma e Chapecoense disputem esse hexagonal, mais um, por exemplo, o Metropolitano, né? Ele já fica com a vaga da Série D. Certo. E esse quadrangular não vai ser da morte, só para rebaixar os dois. Vai valer uma vaga para Série D. Ele vai ter pelo menos algum significado positivo. Não só correr do rebaixamento. Embora eu sempre gostei do campeonato, eu acho que a fórmula mais justa que tem de disputa é turno e retorno, pontos corridos, né? Porque aí você pode avaliar o desempenho da equipe mesmo e o que for melhor vai conseguir o seu objetivo. Com essa divisão aí, às vezes você não está muito bem nessa primeira fase, essa largada aí, e aí acaba complicando todo o ano, né? Repete a forma de disputa desse ano na primeira fase. São 9 rodadas, sim, turno único, só que com um detalhe. Quem jogou em casa esse ano 5 partidas, ano que vem joga 4 e 5 fora. E aí o curioso, porque o Metropolitano, que no ano passado foi quinto, disputou 5 partidas em casa esse ano. Esse ano ele terminou em quarto lugar e vai disputar 4 em casa. Pois é, e dá um aí tropeço. Pode ver o Inter de Lages, vamos dizer, campeão, e vai jogar 5 em casa, campeão da Série B. Então, e aí um tropeçozinho em casa pode complicar toda a temporada. Por isso que eu acho esse regulamento meio perigoso. É claro, os dirigentes que acertam. Mas fica melhor, classifica 6, acho que vai ser mais emocionante. Até para quem classificar, né? Quem ficar de fora... Quem ficar de fora já vai começar a viver o teoricamente, que é a Série B, né? Teoricamente, embora eu acho que depois que a bola estiver rolando, muda tudo, né? Mas teoricamente, esses 5 que você citou aí, né, que estão na Série A e B do Campeonato Brasileiro, são os grandes favoritos a estarem no hexagonal. Agora, não significa necessariamente eles vão também iniciar a preparação mais tarde, e aí é onde entra a chance e a vantagem dos clubes que não estão em disputa nesse momento, poderem se preparar um pouco melhor e aproveitar essa primeira fase do campeonato para roubar uma vaguinha desses dos chamados grandes. Né? É o que aconteceu esse ano. Eram só 4 equipes que se classificaram. E o Metropolitano entrou, né? Entrou e ficaram de fora Avaí e Chapecoense. Exatamente. Será que essa mudança não se deve a um pedido especial desses times? Vão garantir os 5 lá? Foi uma votação unânime lá no Conselho. Eu sempre digo, o dirigente ele vota, né? Então, se votou, ele está concordando com o que foi colocado em pauta. Né? Cláudio, eu falei há pouco da Copa do Brasil, vamos ver como é que ficou a classificação para a fase semifinal, porque sobraram 4 agora da Copa do Brasil. Só lembrando que nessa semana o Cruzeiro, né, que tinha ganho a primeira partida, marcou 2 gols fora de casa, perdeu o jogo para o ABC, 3-2 está classificado. O Flamengo venceu as 2 por 1-0 do América Potiguar, classificou. O grande jogo foi a goleada do Atlético sobre o Corinthians por 4-1. O Corinthians que tinha vencido o primeiro jogo por 2-0. Começou o jogo em Minas vencendo o jogo, estava 3-0, tomou 4, né? Tá fora o Corinthians, o Galo do esporte você não pode menosprezar ninguém, né? Você tem que sempre respeitar o seu adversário, né? Mas eu acho que tem que dar mérito ao Atlético, que foi um time aplicado. Nosso amigo Levi Coupe, né? O Levi, que já foi treinador aqui em Blumenau, né? Na época, iniciando a carreira. E 87, hoje né? Ficou 30 dias aqui, os entendidos. Disputou a segunda divisão, né? Ele ficou 30 dias aqui, os entendidos do esporte, do futebol de Blumenau acharam que ele não era treinador suficiente para treinar o Blumenau. Se bem que ele também estava no início da carreira, né? Então, Mas tinha feito um bom trabalho no Marcílio Dias antes de vir para cá. Bom, daí ainda a vitória, claro, do Santos sobre o Botafogo 5-0 nessa quinta. Que situação do Botafogo, né? Eu vi até, acho que foi no domingo, uma entrevista no Esporte Espetacular do presidente do clube, falando sobre a sina que ele está passando em frente ao... o dinheiro está sendo arrecadado, mas acaba ficando tudo embargado, né? Jogadores sem salário, uma situação difícil. Complicada. É uma pena. Semifinais, então, jogos de ida dia 29 desse mês, Cruzeiro e Santos, e a outra semifinal, Flamengo e Atlético Mineiro, para lembrar os grandes jogos da década de 80. Depois, dia 5 de novembro, os jogos de volta. Futsal. Blumenau joga nesta sexta-feira, 8h15 da noite, em Venâncio Aires, diante da Associação de Futebol de Venâncio Aires. Jogo válido pela segunda fase do Grupo C. Blumenau jogou em Erechim, perdeu o jogo para o Atlântico 1-0. Jogou no meio de semana com Falcão e companhia diante do Sorocaba, empatou 2-2. Roncalli fez o gol a 24 segundos do final, empatou. E agora tem esse jogo na noite de hoje. Segunda-feira já inverte, com a abertura do retorno. Blumenau enfrenta a equipe de Venâncio Aires no ginásio da ADERIC. Foi um belo primeiro turno, digamos uma bela primeira fase, com grande desempenho.
já nessa etapa do campeonato ocorre. não repete a mesma campanha. É aquilo que eu falei para você do Campeonato Catarinense de Futebol, né? A equipe de Blumenau já vinha se preparando há mais tempo, que estava disputando a divisão especial de Santa Catarina, assim como o Jaraguá do Sul também e os times catarinenses, né? E aí foi uma surpresa até para todos nós, uma surpresa boa, a equipe de Blumenau deslanchar logo no início da competição. Só que é claro, agora aí tem jogadores que se contundem, é o elenco que vale muito, e o futsal de Blumenau está passando por um momento complicado. Só para você ter uma ideia, eu saindo aqui do programa, eu vou assistir o nosso jogo lá, Blumenau e Camboriú, Pois é, porque é o nosso time B que está lá. O Peri teve que dividir, né? Teve que dividir. O Jorginho vai dirigir o time agora à tarde lá contra Camboriú, no ginásio Ralph Kleiser. Nós vamos estar lá agora. Vamos jogar contra Camboriú. Daqui o pessoal viaja para Venâncio Aires. Não, já estão lá em Venâncio Aires. Sim, mas esse pessoal que está aqui também vai... Vão ser incorporados à delegação. E aí lá. Amanhã, aquela equipe principal que está lá em Venâncio Aires joga o jogo de hoje, à noite lá, volta amanhã de manhã e à tarde já joga aqui no Regional novamente contra a Mafra, um jogo decisivo na chave. Mafra que disputa a primeira divisão, é um time forte. Nós vamos ter esse confronto, né? E no domingo joga contra Tijucas aqui também, nos jogos regionais. E na segunda volta para a Liga. Então vai ser uma maratona de jogos e a gente espera que o time consiga ir bem na Liga Nacional e também consiga se classificar para os Jogos Abertos de Santa Catarina. E não tem um bom retrospecto nos Jogos Abertos, a equipe de Blumenau de futsal, né? É que os Jogos Abertos de Santa Catarina ele é completamente atípico a uma competição nacional ou uma competição estadual, Minos. Os jogos ocorrem todos os dias. Os jogadores ficam confinados ali praticamente. E é diferente de uma competição que você joga uma vez por semana, joga 2 vezes por semana. Então, os Jogos Abertos têm essa particularidade. E às vezes o jogador não se adapta, às vezes cansa, a tradição. Mas a gente espera que a equipe se classifique para os Jogos Abertos e faça uma boa disputa lá em Itajaí. Nós já estamos no finalzinho do programa e eu deixei no ar, né, a pergunta sobre a logística que você conheceu, lá, a estrutura de Itajaí, que a partir do dia 15 de novembro até o dia 25 de novembro será a sede dos Jogos Abertos em 2014. Olha, a gente foi a Itajaí primeiramente para dar uma olhada no alojamento, né, na escola que nós vamos ficar lá. Conseguimos uma escola para a gente ficar com uma delegação toda. Outras cidades de grande porte, como Florianópolis e Criciúma, vão ter que se alojar em 2 escolas diferentes. Então, isso já causa um transtorno muito grande em termos de logística e também de agrupar os seus atletas, né? Mas Blumenau conseguiu uma escola onde vai toda a delegação ficar junta, isso já é bom. Fomos ver alguns locais de competição na cidade, bom, né? Tem uma pista sintética também, então independente de chuva, a pista sintética Itajaí. O Remo vai ser na Beira Rio, que vai ser muito legal. Nós temos aí o Tamirim, onde vai sediar o tênis. Nós temos a Univale, que vai sediar o handebol. Enfim, é uma cidade bem estruturada. É uma cidade bem estruturada, Itajaí está muito bonita, é uma cidade que tem um trânsito muito bom também. E vai ser uns Jogos Abertos muito bacana. Vai ser aqui pertinho, vai possibilitar aí as pessoas de Blumenau que queiram prestigiar a cidade lá em Itajaí também acompanhar os jogos lá. Eu acho que vai ser uma grande competição e a gente espera que Blumenau, mais uma vez, com a sua tradição, com a sua garra, com a sua vontade, consiga fazer uma grande disputa lá em Itajaí. E se der para trazer o título, a gente vai ficar muito contente, mas Itajaí se reforçou muito, está muito forte e é a favorita, até porque também está em casa. Mas a gente vai lá para fazer o melhor que der para fazer. Aí agora começam a acelerar, né, os trabalhos de preparação, porque é aquela reta final, inclusive do atleta, das equipes, estarem prontas para a competição. Eu ainda tenho uma reta de chegada, mas já final do ano, então os atletas também já chegam no seu limite. Né? Você vê aqui agora o handebol feminino, a liga vai começar agora, praticamente em cima dos Jogos Abertos. Então as meninas da nossa equipe vão jogar praticamente 30 jogos em 50 dias. Então isso para o atleta é sacrificante, mas quando é feito com prazer, tudo é bom, né? É aquilo que nós falamos sobre o futsal também, né? Exatamente. O desgaste natural. Cláudio, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Obrigado a você, Minosso. Obrigado a você. Um abraço para o meu amigo Tico. Um abraço para todos vocês que estão acompanhando a TVL. Obrigado a você, Minosso, que há muitos anos a gente se conhece e sempre lutando aí pelo esporte. E numa TV que é legislativa, né, que fala muito em política, em questões sociais, também tem um espaço para o esporte. Isso é muito importante porque o esporte é um grande integrador social e a partir do momento que ele for encarado dessa maneira, muitos dos problemas que a gente vê hoje não só em Blumenau, mas em todo o país, vão poder ser solucionados, né? E com prevenção, que é o mais importante de tudo. Então, obrigado pela oportunidade, a Fundação está à disposição e vamos torcer aí para que Blumenau faça um grande Jogos Abertos. Cláudio Ozer, diretor técnico da Fundação Municipal de Desportos, participou conosco aqui do Meia Hora. Lembrando, então, de 15 a 25 de novembro em Itajaí, a realização dos 44º
Jogos Abertos de Santa Catarina. Você que nos deu a honra da audiência, muito obrigado. Fica o convite para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos, um grande abraço e um bom final de semana.